Oi pessoal, bem-vindos para mais uma mensagem e reflexões do Vem Segue-me. Mais uma semana se passou e a gente está junto aqui de novo, hein? Os dias estão passando tão rápido que quando eu vejo, já estou gravando vídeo aqui de novo. Mas e aí, todo mundo preparado para mergulhar nos capítulos dessa semana? Essa semana a gente vai ler, vai continuar em terceiro Nef, né, dos capítulos agora do 12 ao 16, onde a gente vai continuar falando sobre a importante visita do Salvador, Jesus Cristo, para os nefitas e para os lamanitas, que tinham se juntado ali ao redor do templo, né, da cidade de Abundância, tá? Mas antes que eu me esqueça, eu queria lembrar a todo mundo que semana que vem vai ter a Conferência Geral da Igreja, onde a gente vai ouvir os profetas modernos, né, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, nos dar mensagens sobre as coisas importantes que a gente precisa ouvir nos tempos de hoje que a gente está vivendo. Tá? Eu vou ver se eu deixo um link aqui na descrição do vídeo para mais informações da conferência, se você quiser entrar lá, ver os horários, tá? Mas para você que está no Brasil, a sessão de domingo de manhã vai ser transmitida pela TV aberta, pela primeira vez, tá? É pela Rede TV. Então, se você quiser aproveitar a oportunidade para compartilhar com seus amigos, falar para eles assistirem também, é uma ótima oportunidade, tá? E para deixar vocês mais animados ainda para a conferência geral, eu gostaria de compartilhar uma citação do Elder Jeffrey R. Holland que ele deixou na conferência de outubro de 2004, outubro de 2004, tá? Que fala o seguinte: assim, o alicerce de apóstolos e profetas da Igreja seria para abençoar em todos os momentos, mas especialmente em momentos de adversidade ou perigo, momentos em que poderíamos nos sentir como crianças confusas ou desorientadas e talvez um pouco temerosas, momentos em que a mão enganosa dos homens ou a malícia do demônio tentaria intranquilizar ou enganar. Contra tais momentos, à medida que ocorrem em nossos dias, a primeira presidência e o coro dos 12 são comissionados por Deus e apoiados por vocês, como profetas, videntes e reveladores. Tal alicerce em Cristo era e sempre será uma proteção. Em dias como os que vivemos, e que continuarão a ser de uma forma ou de outra, as tempestades da vida não terão poder para vos arrastar, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Bom, pelo menos para mim, se existe uma época, né, que eu poderia me sentir um pouco confuso, desorientado ou temeroso, essa época é agora, tá? Eu sou grato por saber que existem profetas, videntes e reveladores nessa terra. Essa semana, né, então, quer dizer, semana que vem, a gente não vai ter esse vídeo semanal, porque já vamos ter muitas coisas para assistir. E a designação do Vem Segue, se você ver o calendário do Vem Segue, ela pega 2 semanas por causa da conferência geral. Então a gente não vai ter a vídeo no fim de semana. Eu quero ver se eu consigo postar um pouquinho antes do próximo, tá? Mas aí vocês ficam de olho aí no canal, tá? E nas minhas mensagens. E se você tiver alguma dúvida sobre a conferência geral, pode deixar suas perguntas aqui nos comentários que eu vou ver se eu respondo, tá bom? Se você tiver uma dúvida sobre horário, como assistir, pode deixar aqui, tá? Bom, vamos lá então. Semana passada nós terminamos com o capítulo 11, que foi quando o Salvador chegou nas Américas, né? Depois de ter ressuscitado lá no Velho Mundo, né? Ele veio para as Américas. E a gente terminou o capítulo 11 com Cristo chamando 12 apóstolos e ensinando eles sobre a forma certa de batizar e dando a eles a autoridade do sacerdócio, tá? Então, com isso, a gente chega no capítulo 12, onde acontece uma coisa bem interessante. O Senhor, né, ele está ensinando ali o povo ainda no templo, e ele dá um sermão bem parecido com o famoso Sermão da Montanha, que ele tinha ensinado em um monte lá perto do mar da Galileia, no Novo Testamento, né, na Bíblia. E o conteúdo desse sermão aqui que ele vai dar, não quer dizer que ele deu lá no Novo Testamento, foi tão importante
que aqui para os nefitas e para os lamanitas, ele falou quase as mesmas coisas em alguns capítulos aqui. Né? Tem até algumas pessoas que chamam esse sermão aqui como o sermão do templo, já que Jesus Cristo ainda estava ensinando as pessoas no templo ali de abundância. Então a gente tem o sermão da montanha e agora temos o sermão do templo, tá? Esse discurso, né, dele começa no capítulo 12, mas ele pega também os capítulos, além do 12, o 13 e o 14 de Terceiro Nef. E eu disse para vocês que eles são parecidos com o Sermão da Montanha, porque se você comparar os versículos, tem algumas diferencinhas, tá? É claro que algumas diferenças, né, são por causa das traduções e das mudanças que aconteceram na Bíblia, né, no tempo. Mas algumas outras a gente pode ver, na verdade, que existe um motivo por trás, né, dessa diferença. É bem interessante. Existe até livros, né, que discutem a fundo, versículo a versículo, esses dois sermões e o porquê das diferenças. Pode ser que algumas coisas que a gente vai ver hoje aqui, você já tenha estudado no curso do Novo Testamento, e pode ser que vai ver no futuro também, mas não tem problema. Como a gente falou semana passada, nós aprendemos com a repetição, né? E é claro que a gente não vai conseguir passar por tudo que o Salvador falou aqui, tá? Eu vou destacar algumas coisas que eu achei importante quando eu fui estudando e aprendendo durante a semana, tá? Mas esse sermão, ele fala muito sobre os nossos convênios. Cristo vai nos ensinar aqui sobre o novo convênio que ele trouxe ao mundo. E também algumas coisas bem específicas, né, que a gente pode fazer para viver esse convênio. Então é bem legal a gente prestar atenção e pegar esses detalhezinhos que a gente pode aplicar em nossa vida. Tá? Eu queria começar com o versículo no final do capítulo 12. O versículo 48, onde o Senhor deixa um desafio assim, bem legal pra gente, tá? Vamos lá, no capítulo 12, versículo 48. Portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Então aqui a gente já tem uma diferença bem interessante entre o Sermão da Montanha e o Sermão do Templo. Se colocarmos o mesmo versículo lado a lado, né, lá na Bíblia, ele fala o seguinte em Mateus 5,48: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, em Mateus, ele fala para as pessoas serem perfeitas como o Pai que está nos céus. Mas no livro de Mórmon, ele diz, assim como eu, ou como o vosso Pai que está nos céus. Né? Então, Cristo, mesmo sendo limpo, sem pecado nenhum, né, sempre tendo feito a vontade do Pai, desde o princípio em todas as coisas, ele ainda não era perfeito quando ele estava ensinando as pessoas lá em Israel, né, lá no Novo Testamento. Ele ainda precisava cumprir algumas coisas que ele só passaria através do seu sacrifício expiatório e da sua ressurreição. Né? Então, se o próprio Jesus Cristo não era completamente perfeito, né, quando ele estava no seu corpo mortal, né, aqui nessa terra, antes do seu sacrifício, da sua ressurreição, nós podemos deduzir, então, que ele não espera essa perfeição de nós aqui nessa terra, nessa vida mortal, certo? Porque por mais que a gente tente, nós nunca vamos conseguir atingir essa perfeição aqui, tá? Para você que gosta de matemática, quando eu estava pensando essa semana sobre esse versículo, eu pensei no gráfico da função 1 sobre x. Né? Se você olhar a curva desse gráfico, né, dessa função 1 sobre x, por mais perto, né, que a linha da função chegue dos eixos x e y, ela nunca encosta no eixo. Mesmo se você pegar o limite da função ao infinito, né, a linha do gráfico, ele tende a encostar no eixo, mas não encosta. Né? Então é a mesma coisa com a gente buscando a perfeição. A gente está trabalhando duro para chegar cada vez mais perto e mais perto e mais perto dela. Mas a gente só vai conseguir atingir a perfeição com aquela ponte que Cristo construiu, né? Que é através da sua expiação e da sua ressurreição. Então, se você, assim como eu,
né, já leu esse versículo no passado e ficou um pouco desanimado, pensando que você nunca seria bom o suficiente, não fique mais desanimado, né? O importante é estarmos cada dia mais perto, tá? E o Senhor ele vai nos ensinar aqui em alguns versículos algumas coisas que a gente pode fazer para conseguir chegar um pouquinho, um dia a cada mais, um pouquinho mais perto. Então vamos voltar agora para o começo do capítulo 12 e vamos ver alguns versículos que são conhecidos como as bem-aventuranças. E a gente vai construir aqui uma escada junto com as características dos bem-aventurados, tá? Vamos começar com o final do capítulo do versículo 1 e o versículo 2, tá? Do capítulo 12. Portanto, bem-aventurados sois, se credes em mim, e fordes batizados depois de me haverdes visto, e de saberdes que eu sou. E outro sim, mais bem-aventurados são os que acreditarem em vossas palavras, porque testificareis que me vistes, e sabeis que eu sou. Sim, bem-aventurados são os que crerem em vossas palavras e humilharem-se profundamente e forem batizados, porque serão visitados com fogo e com o Espírito Santo, e irão receber a remissão de seus pecados. Então, ele está falando sobre dois grupos de pessoas aqui. O primeiro são aqueles que estavam vendo ele ali no templo, né, em primeira pessoa. E o segundo grupo são aqueles para quem que essas pessoas estavam vendo ele iriam ensinar no futuro. Tá? Mas nos dois casos, os dois grupos, ele diz que bem-aventurados são os que acreditarem nele e forem batizados. Tá? Então, os nossos primeiros degraus aqui da nossa escada vai ser o quê? Acreditar em Cristo e ser batizado, tá? Então, vamos colocar isso aqui na nossa escada aqui, tá? Agora, o 3. Sim, bem-aventurados são os pobres em espírito, que vêm a mim, porque deles é o reino dos céus. Então, o que significa ser pobre de espírito? Geralmente as pessoas falam que significa ser humilde. E, claro, isso faz parte, né, ser humilde. Mas para mim, significa o quê? Aquela pessoa que reconhece que ela tem alguma falta, né? Que falta alguma coisa ali, que ela sozinha por si só é falho. E precisa de ajuda para chegar onde ela quer, onde ela precisa chegar, né? Mais perto do Pai. Então, não é só se humilhar, mas também reconhecer as nossas falhas, né? E saber que existe muito que a gente precisa fazer e muita ajuda para chegar onde a gente precisa, tá? Então, o próximo degrau aqui na nossa escada é ser pobre de espírito, tá? Versículo 4. E outro assim, bem-aventurados são todos os que choram, porque eles serão consolados. Então, bem-aventurados os que choram. Será que Cristo quer dizer aqui chorar por qualquer coisa? Né? Por exemplo, aquelas pessoas que choraram pelas coisas materiais que elas perderam lá durante a destruição de 3 horas em terceiro Nef no capítulo 8, que a gente viu semana passada. Será que esse tipo de choro também é bem-aventurado? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que o choro bem-aventurado é aquele que sente pesar por ser o pobre de espírito. Né? Então, por não conseguir estar à altura, né, da onde ele precisa estar. Tá? Esse é o choro bem-aventurado. Vamos lá, próximo passo. E bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, ser manso, né? O que é um cavalo manso, por exemplo? É um cavalo que deixa você montar nele, né? E te leva para onde você quiser, baseado nos comandos ali que você dá na rédea, né? Que você faz com sons com a sua boca, né? Para mim, manso, além de ser calmo e dócil, né? Que são os significados padrão de manso, também significa o quê? Estar disposto a aceitar tudo que o pai achar que lhe deva infligir. Né? Por exemplo, se a gente cometer um pecado, fizermos alguma coisa errada, nós sabemos que haverá as consequências. Então, ser manso é o quê? Não se rebelar, por exemplo, mas aceitar essas consequências
que o Pai achar que deva acontecer, né? Sabe o que é ser manso de verdade? Né? No fundo, é falar o seguinte: seja feita a sua vontade e não a minha. Assim como o Senhor falou lá no jardim do Getsemane. Tá? Agora o 6. E bem-aventurados são todos os que têm fome e sede de retidão, porque eles serão cheios do Espírito Santo. Então, o que acontece quando você chega em casa, né, depois de ficar o dia inteiro na rua, por exemplo, e você está com muita fome, muita sede? Será que você senta calminho ali, né, na mesa ali e espera aquela fome passar sozinha? Não, né? Geralmente você vai na cozinha, né, e você procura alguma coisa para matar aquela fome, alguma coisa para você beber, né, uma água, comer alguma coisa. Então, aqueles que têm fome e sede de retidão, eles vão atrás e eles procuram o que eles podem fazer para serem melhores discípulos de Cristo. Eles têm fome, eles têm vontade, né, de ser um pouco melhor a cada dia. Tá? Mas, espera aí, se você olhar aqui esses últimos 4 passos da nossa escada, com o que eles se parecem? Você lembra de alguma coisa? Né? Primeiro, reconhecer que nós não agimos como deveríamos agir, por sermos pobres de espírito. Depois, sentir pesar, né, chorarmos por estarmos nesse estado. Depois, sermos mansos e aceitar as consequências de nossos atos. E por último, buscar a retidão por nossa própria vontade. Não parece muito com os passos do arrependimento? Parece, né? Então, o Senhor, Ele está nos dando aqui a fórmula, né, que nós podemos seguir, né, para conseguir cumprir os nossos convênios e ficar mais perto da perfeição. Primeiro, ter fé, acreditar nele, né, depois sermos batizados e assim abrir aquela primeira porta ali, né, para a nossa vida eterna. E depois o que? Se arrepender continuamente, sempre buscando a retidão até o fim. Tá? Mas ele não para por aí. Vamos ler o 7 e o 9. E bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o 9. E bem-aventurados são todos os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só então. Até agora, na nossa escada aqui, nós temos cuidado de nossos próprios problemas, nossos próprios pecados, né? Mas aqui o Senhor inclui que se nós quisermos ser mais semelhantes a Ele, né, e quem sabe o dia até sermos aperfeiçoados nele, precisamos olhar além de nossas próprias necessidades. Precisamos olhar para as outras pessoas e sermos misericordiosos com elas, né? Principalmente com aqueles que talvez tenham nos atingido ou causado alguma dor, né, de alguma forma. Se a gente desejar o mal dessas pessoas, nós não estaremos cumprindo esses 2 passos. Aproveitando o tópico aqui, eu gostaria de ir uns versículos mais para frente, do 22 ao 24, que se encaixa bem aqui. Tá? Então vamos ler lá o versículo 22, em terceiro Nef 12 ainda. Digo-vos, porém, que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão ficará sujeito ao seu julgamento. E todo aquele que disser a seu irmão, raca, ficará sujeito ao conselho. E todo aquele que lhe disser, louco, ficará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se vieres a mim, ou desejares vir a mim, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão, e primeiro reconcilia-te com teu irmão, e depois vem a mim, com firme propósito de coração, e eu te receberei. Então nós precisamos aceitar que todas as pessoas estão no mesmo estado que a gente. E todos merecem e precisam de Cristo. Então se tem, né, alguém em sua vida aí que você precisa se reconciliar, né, mostre que você é um pacificador, né, que nem aqui o bem-aventurado são os pacificadores. Né, e ajude essa pessoa a encontrar o caminho para essa escada aqui que a gente está vendo também. Né? Interessante que se a gente comparar o 22 aqui com o Sermão da Montanha, na Bíblia ele fala o seguinte: eu vos digo, porém, que qualquer que se encolerizar contra seu irmão sem motivo. Esse
sem motivo não aparece no livro de Mórmon. E é curioso que nos primeiros manuscritos de Mateus, essa parte sem motivo, essa frase não aparece, né? Então, de onde será que ela veio? Né? Eu vi que alguns pesquisadores, eles acham que foi alguém que estava transcrevendo a Bíblia, né, lá antigamente, lá, e ele acrescentou essa frase sem motivo para ficar menos radical esse versículo. Né? Então não é bom, né, a gente saber que nós temos a Escritura, o livro de Mórmon, que foi traduzido diretamente do original por um profeta de Deus, né? Não poderia ser mais perfeito. Né? Vamos lá, então, e para terminar então as bem-aventuranças, eu queria ler o versículo 10. E bem-aventurados são todos os que sofrem perseguição por amor ao meu nome, porque deles é o reino dos céus. Então pode ser que durante esse caminho, né, as pessoas nos critiquem, nos rejeitem e até digam que nada disso aqui vale a pena. Tá? Mas quanto mais perseguição acontecer, né, e se nós conseguirmos ficar firmes, mais perto nós estaremos do nosso Salvador e do reino dos céus. Tá? Então, pessoal, como eu disse antes, esses passos aqui, com exceção do batismo, né, ele não acontece só uma vez em nossa vida. Essas aqui são características importantíssimas que precisamos fortalecer pouco a pouco durante a nossa vida, cada vez chegando mais perto do nosso objetivo, né? Mas nós temos que prestar atenção para sentir que a gente está chegando mais perto. Não adianta também, né, ficar patinando e patinando nas mesmas coisas, né, com a desculpa de que nós nunca vamos ser perfeitos. Não, né? A gente também precisa sentir que esse processo está nos ajudando a progredir, que o nível da nossa conversão está ficando maior, né, que a nossa espiritualidade está aumentando, que a gente está com mais esperança nas coisas, mais fé, né? Então, eu sei que quando chegar lá na frente, né, na hora de vermos se nós somos perfeitos como Cristo pediu, né, perfeitos como Ele e o Pai Celestial são perfeitos, a graça de Cristo vai completar o que falta. Mas depois de fazermos tudo o que podemos fazer nessa vida mortal. Tá? Então nós precisamos ter um progresso. Né? Não quer dizer só, não vamos ser perfeitos, então, né, não precisamos progredir, vamos só esperar. Não, precisamos sentir que estamos progredindo. Tá? Bom, agora eu queria falar um pouco sobre outra coisa muito importante que Jesus fez durante esse sermão. Tanto no Sermão da Montanha quanto no Sermão do Templo aqui, ele fala sobre uma atualização da lei de Moisés, que ele trouxe para o mundo. Tá? Vamos dizer aí que ele fez um leve upgrade da lei. Tá? Vamos continuar lá no 12, vamos ler o 17 e o 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo que nenhum jota ou tio foi omitido da lei, mas em mim toda ela foi cumprida. Então ele diz que toda a lei foi cumprida nele. Né? Isso está no passado, porque já foi cumprida. Mas olha que interessante se a gente for ver o mesmo versículo lá em Mateus 5, no 18 do 5. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um só tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Né? Então, sem que tudo seja cumprido. Isso está no futuro. Sabe por quê? Né? Porque assim como a gente aprendeu antes, a lei de Moisés só ia ser cumprida com um último e eterno sacrifício, né? Que foi o sacrifício do próprio Jesus Cristo. E quando ele estava ensinando o Sermão da Montanha aqui, o sacrifício ainda não tinha acontecido, né? Esse último sacrifício. Então, a lei não tinha se cumprido ainda, né? Antes da gente falar um pouco sobre algumas mudanças na lei que Jesus Cristo trouxe, eu queria pular rapidinho para o capítulo 15 e ver como que as pessoas se sentiram, né, com essa mudança. Vamos ler lá no capítulo 15 o versículo do 2 ao 5. Tá? E aconteceu que após ter dito essas palavras, Jesus percebeu que entre eles
havia alguns que se haviam maravilhado e perguntavam-se o que desejava ele com respeito à lei de Moisés, porque não compreendiam a afirmação de que as coisas antigas haviam passado e todas as coisas haviam se tornado novas. E ele disse-lhes: Não vos maravilheis, por ter eu declarado que as coisas antigas passaram e todas as coisas tornaram-se novas. Mas eis que vos digo que a lei dada a Moisés foi cumprida. E, e eis que eu sou aquele que deu a lei, e eu sou aquele que fez convênio com o meu povo Israel. Portanto, a lei se cumpre em mim, porque eu vim para cumprir a lei. Consequentemente, ela tem um fim. Então, essas pessoas, elas conheciam e viviam a lei de Moisés desde que Leí chegou nas Américas, lá de Jerusalém, né? Mais de 600 anos atrás aqui. E eles também tinham nas escrituras que eles trouxeram com eles, né? Nas placas de latão, tudo, que falava que a lei de Moisés era cumprida lá no Velho Testamento já, né? Então, será que foi fácil para eles aceitar, né, e se adaptar a essa mudança aqui rapidamente? Né? Com certeza demorou um pouco para eles entenderem, né, isso. E como é que a gente pode comparar, né, essa mudança com as mudanças que nós estamos vendo na igreja hoje em dia? Tivemos várias mudanças nesses últimos tempos, desde das organizações da igreja, como elas funcionam, até alguns detalhes de como as ordenanças são realizadas no templo, né, o batismo, né? E se Cristo viesse e mudasse algumas regras? Talvez, né, algumas coisas que a gente já tivesse bastante acostumado a viver. Será que a gente estaria pronto para aceitá-las? O coração aberto? Tá? É importante que a gente foque, né, em amar a Cristo e os seus ensinamentos. E não tornar a obediência aos mandamentos uma coisa mecânica, né, que nós fazemos ali só porque está escrito daquele jeito, né, e difícil de mudar se a gente um dia precisar mudar. Tá? Mas voltando lá no 12, vamos ver algumas coisas que Cristo mudou na lei. Tá? Começando no versículo 21 do 12. Ouviste o que foi dito pelos antigos, e está também escrito diante de vós: Não matarás, e todo aquele que matar ficará sujeito ao julgamento de Deus. Então, na lei de Moisés, né, o erro é uma ação bem específica e bem clara. Né? Não matarás. Esse é o mandamento. Mas olha na versão atualizada o que ele fala lá no 22. Digo-vos, porém, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão ficará sujeito ao seu julgamento. Então, o Senhor aqui, né, o que ele está fazendo? Ele pegou uma ação bem séria e bem específica e ele está trazendo a lei para dentro do coração das pessoas. Né? Se você tiver ódio contra alguém e brigar com ela, já está errado. Não precisa chegar lá, não precisa chegar a matar aquela pessoa. Né? Então ele está colocando a lei num outro patamar. Né? O princípio é o mesmo, né? Se a gente pegar ali o 27 e o 28. Eis que foi escrito pelos antigos, que não cometerás adultério. Então, de novo aqui, né? Ele pega uma ação externa, né? Bem específica. Mas olha o 28. Digo-vos, porém, que todo aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. E aí ele continua, até o final do capítulo 12, atualizando a lei ali para as pessoas, né, que estavam acostumadas com as leis temporais, externas, específicas e duras da lei de Moisés. Né? Olha o 43 e o 44. E eis que também foi escrito que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aí na lei de Moisés. Né? Aí 44. Mas eis que eu vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então, mais uma vez aqui, trazendo a lei para dentro de nós, para o nosso coração e para os nossos pensamentos. A ação final, né, que geralmente é o resultado dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos,
errados, né, não é mais necessária para que haja o pecado. Com a lei nesse novo patamar, é muito importante que a gente esteja sempre prestando atenção no quê? Que nem eu disse, nos nossos pensamentos e nos nossos desejos. E como aquele velho ditado diz, né, precisamos cortar o mal pela raiz, tá certo? Vamos lá então para o capítulo 13, tá? Agora que a gente estudou essa escada, né, que desenhou essa escada aqui rumo ao verdadeiro discipulado, né, e como podemos tentar a cada dia nos tornar mais semelhantes a Cristo, ao Pai Celestial, essa escada aqui que parece, na verdade, mais uma escada rolante, né, rolando para baixo, porque precisamos perseverar nela e continuar repetindo esses passos, né, dia após dia, até chegar ao fim, quando nós encontramos nosso Salvador, tá? No capítulo 13, eu separei algumas coisas aqui que podem parecer pequenas, mas podem fazer com que até aquelas pessoas que estejam se esforçando bastante nessa escada acabe escorregando aí e rolando a escada abaixo, tá? Então é bem interessante como ele mostra, né, algumas coisas que nós podemos nos confundir e pode nos atrapalhar. Começando com algumas coisas aqui que nós fazemos pelos motivos errados, tá? Vamos ler lá no capítulo 13 aqui, o versículo 2 e o versículo 4. Quando, pois, derdes esmolas, não toqueis trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Aí o 4. Para que tuas esmolas sejam dadas em segredo, e teu pai, que vem em segredo, recompensar-te-á abertamente. Um dos degraus da nossa escada é sermos misericordiosos, certo? Mas ao ajudarmos as pessoas, qual que é o nosso verdadeiro motivo lá no fundo? Será que é puramente, né, por amor ao pai e aos seus filhos? Ou tem alguma outra razão, algum outro motivo por trás? Será que nós ajudamos os outros já esperando algo em troca imediatamente? Será? Né? Olha o 5 e o 6. E quando orares, não faças como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e quando tiveres fechado a tua porta, ora a teu pai, que está em oculto, e teu pai, que vem em oculto, recompensar-te-á abertamente. Quem vocês lembram que faziam isso? Né? Lembra de um povo que construía um altar bem no meio das sinagogas e oravam lá em cima? Quem que foi? Os Zoramitas. Lembra quem estudou sobre os Zoramitas? E qual que era o objetivo dos Zoramitas nessa oração? Vocês lembram? O que é? Era ser glorificado entre os homens, né? E falar para todo mundo, né, que eles acreditavam que Deus tinha escolhido somente eles para ser salvos, que eles eram os melhores e que ninguém mais era importante. Então não sejamos como os Zoramitas. Isso não quer dizer que a gente não pode fazer oração em público, né? Orações em reuniões, né? Em família. Isso aqui que ele está falando é sobre uma oração em particular, tá? Olha agora o 16, o 17 e o 18. Ademais, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, a fim de que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu pai, que está em oculto, e teu pai, que vem em oculto, recompensar-te-á abertamente. Então, mais uma vez aqui, fazendo uma coisa que é certa, mas pelo motivo errado. Né? As pessoas aqui, elas estavam jejuando para quê? Para mostrar para as outras pessoas que elas jejuavam, que elas estavam fazendo a coisa certa. Então, todas as coisas que nós lemos aqui, né? Ajudar o próximo, orar, jejuar,
Todas essas coisas são mandamentos necessários para conseguirmos nossos objetivos, né? Chegarmos no alto daquela escada. Mas quem está em nosso coração quando nós fazemos essas coisas? Será que é o Senhor e os seus propósitos? Ou será que somos nós mesmos e os nossos propósitos, nossos objetivos pessoais? Né? Viu como essas coisas, né, podem ser sutis e causar falhas na nossa busca pelo discipulado? Eu lembro uma vez que eu tinha passado um final de semana, isso aí faz tempo, eu tinha passado um final de semana fora de casa e eu tinha comido demais. E depois que eu voltei para casa, né, eu lembro que eu pensei, pô, vou aproveitar que eu comi demais e vou fazer um jejum e talvez eu acaba perdendo, né, um pouco desse peso que eu peguei nos últimos dias. Mas qual que era o real motivo por trás daquele jejum? Ele não ia ser iniciado porque naquele momento eu estava vendo uma necessidade de estar mais perto espiritualmente de Deus, ou aprender alguma coisa específica, ou ter um motivo específico que eu precisava da ajuda do Pai Celestial, né? Lógico que esse é um exemplo bobinho, assim. Mas assim como esse exemplo é pequeno, podem haver outros maiores. Qual que é o motivo em nosso coração? O propósito por estarmos fazendo aquelas coisas, né? Obedecendo os mandamentos. Querem ver mais uma coisa que precisamos tomar muito cuidado? Vamos virar lá para o capítulo 14 e vamos ler o final do 1 e o 2. Em verdade vos digo, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. Então, julgar as coisas, né, está no nosso dia a dia, né, faz parte do nosso dia a dia. A todos os momentos nós precisamos julgar situações e opções ali para tomar as nossas decisões. Então isso é bem complicado, mas a gente tem que ter cuidado para não julgar as outras pessoas. Como todos nós somos imperfeitos e né, quase sempre não conhecemos toda a verdade, é bem provável que a gente acabe julgando as pessoas injustamente, né? Então, em vez de gastar tempo olhando as pessoas pelas falhas delas ou pelas dificuldades que elas têm no dia a dia, né, vamos tentar conhecer as pessoas um pouco melhor, entender elas. E aí a gente pode pedir inspiração para o Senhor, né, para saber qual que é a melhor maneira de ajudar aquelas pessoas. Então, os últimos versículos da mensagem de hoje estão no final do capítulo 14. Tá? Vamos começar lá, vamos ler o 21, o 22 e o 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então que interessante, né? Pessoas que talvez, né, tiveram importantes chamados na igreja, fizeram muitas coisas, né, pagaram seu dízimo certinho ali, né, e o Senhor diz que nunca os conheceu, né? De acordo com todas as coisas que lemos, né, e vimos, conversamos hoje aqui, fica bem claro, para mim, né, pelo menos, que o Senhor ele está interessado no que está no nosso coração. Então, além de pagarmos, né, o dízimo sempre, por exemplo, nós temos que fazer pelo real propósito, né? Então, até mesmo antes de fazermos alguma ação, quais são os nossos interesses? Qual é o nosso objetivo? Né? Qual que é o nosso sentimento em relação às pessoas e aos mandamentos de Deus? Eu sei que muitas vezes a gente fica preocupado, né, e até com vergonha do Pai Celestial, quando nós agimos de alguma maneira errada e fazemos alguma coisa, depois a gente fica com vergonha, fica com remorso. Mas o Senhor, ele já olha e nos conhece muito antes disso, né? Então, se existe alguma coisa em seus hábitos ou ações do dia a dia aí que está te segurando, né, te arrastando para baixo, né, te impedindo de chegar mais próximo do Senhor, talvez seja uma boa ideia fazer o quê? Dar uns passos atrás, prestar atenção, né, no que pode ser as raízes do problema.
e talvez mudar algumas pequenas coisas ali que nos ajude a vencer as nossas fraquezas, tá? É, Agora, para terminar, tem uma parábola que é bem famosa e é bem importante também, nos versículos do 24 ao 27 do capítulo 14. Vamos lá, fala assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem prudente que edificou sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Sejamos então como o homem prudente, que reconheceu a firmeza da rocha do Salvador e construiu sua vida sobre ela. Eu acho que a gente precisa se preocupar um pouquinho menos, né, com a diferença que há entre nós e o céu e tudo que a gente precisa fazer para chegar lá. Se a gente se preocupar, né, um pouquinho mais em como eu posso, né, o que eu posso fazer para ser um pouquinho mais semelhante a Jesus Cristo no dia de hoje, eu acho que a gente vai conseguir ver mais progresso. Eu sei que Cristo é o nosso objetivo. Ele é o nosso porto seguro e é o único caminho que pode nos levar à perfeição, que é o nosso objetivo final. Peça a sua ajuda. Ele está de braços abertos para dar o que você precisa para conseguir segui-lo. Eu sei que as coisas são verdadeiras. Eu sou grato por Cristo e pelos ensinamentos dele. E eu deixo essa mensagem hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para vocês e uma ótima conferência a todos. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe-o com todas as pessoas que você ama e sente que gostariam de ouvir mais sobre o Salvador Jesus Cristo. Assistam também à mensagem animada sobre a designação dessa semana. Vou deixar o link na descrição. Um grande abraço.